O Dupont de Ligonnès é um dos crimes mais notórios não resolvidos da França. O terrível assassinato de uma família inteira e o desaparecimento de seu patriarca deixaram muitos entusiastas de crimes reais intrigados, mas está longe de ser o único crime francês que merece nossa atenção. No episódio de hoje, pretendemos lançar luz sobre dois perturbadores casos não resolvidos da França. Joseph Doucet. Joseph Doucet nasceu em 13 de abril de 1945 em uma família católica pobre que vivia em Sint-Truiden, Bélgica. Ao crescer, ele gostava de estudar tanto línguas quanto religião e decidiu, em 1964, se estabelecer na França após servir no exército. 3 anos depois, Joseph se converteu ao protestantismo e passou um tempo na Suíça estudando para se tornar um pastor. Entre 1970 e 1974, ele serviu paróquias nas cidades de Lens e Béthune. Ao contrário de muitos indivíduos da época, especialmente aqueles que se tornaram figuras religiosas, Joseph sabia que era gay e não lutou contra isso. Em vez disso, ele desejava aprender mais sobre seus sentimentos e outras facetas da comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer, e por isso começou a estudar psicologia e sexologia. Seu objetivo era abrir um dia um centro que serviria e apoiaria as minorias sexuais. Entre 1974 e 1976, Joseph estudou as necessidades pastorais e psicológicas das minorias sexuais na Universidade Livre de Amsterdã. Seus estudos aqui foram parcialmente financiados por uma bolsa da igreja. No final de seus estudos, Joseph mudou-se para Paris e abriu o Centre du Christ Libérateur, ou Centre du Christ Libérateur para abreviar, dentro de um teatro que exibia especificamente filmes pornográficos. Isso se deveu, em grande parte, à cultura e atitudes da época que reprimiam a comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer+, e deixavam Joseph sem outro lugar para estabelecer seu centro. No entanto, usando o centro, ele conseguiu se conectar com indivíduos ricos e profissionais que apoiavam seus objetivos, o que o ajudou a se mudar para outro lugar. O Centre du Christ Libérateur publicou uma pequena revista, cujo título se traduzia como Ele Liberta, Ele Amou, e criou uma divisão de publicação que passaria a emitir inúmeros livros sobre temas complexos, como questões transgênero e sadomasoquismo, e assuntos problemáticos como pedofilia. O próprio Joseph realizaria cerimônias de bênção para todos os casais. Ele e o Centre du Christ Libérateur foram, sem surpresa, vistos como controversos na época. Em 1982, Joseph tornou-se um cidadão francês. Ele e o Centre du Christ Libérateur foram membros fundadores da Associação Internacional Gay. Ele tomou conhecimento do surto de síndrome da imunodeficiência adquirida devido à sua vasta rede de apoiadores e foi um dos primeiros educadores sobre a doença em Paris. No final dos anos 80, ele e seu parceiro, Guy Bondart, abriram uma livraria no coração da cidade. Vendia literatura em várias línguas, que frequentemente discutia temas sensíveis e explorava perspectivas únicas. Um funcionário da livraria lembrou que, uma vez, uma grande pedra foi jogada através do vidro da porta. Ele afirmou que era um aviso. Em 19 de julho de 1990, por volta das 21 horas, 2 homens que se identificaram como policiais apareceram na porta da casa de Joseph. Pediram que ele os acompanhasse, dizendo que não levariam mais de 30 minutos. No entanto, Joseph nunca retornou. 24 horas depois, Guy
alertou as autoridades e, após 4 dias, ele registrou um boletim de pessoa desaparecida e observou que o homem de 45 anos havia sido sequestrado por homens que eram policiais ou se passavam por policiais. 3 meses depois, o corpo de Joseph foi descoberto por um caçador de cogumelos na floresta de Rambouillet, a 16 milhas a sudoeste de Paris. Seu corpo estava tão decomposto que era quase irreconhecível. A autópsia concluiu que ele provavelmente foi estrangulado poucas horas após ter sido visto por Guy. O assassinato de Joseph segue sem solução e é alvo de muita especulação. Havia rumores na época de que ele foi morto porque sabia de altos funcionários que eram pedófilos, e mais tarde veio à luz que ele estava sob vigilância do Direção Central de Informações Gerais, que era a agência de inteligência na França naquela época. Relatos indicam que o Direção Central de Informações Gerais suspeitava que Joseph estava operando um anel de pedofilia em sua livraria, pois ele mantinha um grupo de apoio para pedófilos todas as noites de domingo. O principal suspeito, no caso de Joseph, era um oficial do Direção Central de Informações Gerais chamado John Mark Duffer, que era o homem encarregado da vigilância. Ele e seus 4 homens foram levados para interrogatório após a descoberta do corpo de Joseph, e Guy o reconheceu como o homem que havia ido à sua porta em junho de 1990. Ele e outro indivíduo, aparentemente, estavam bêbados, comportando-se de forma inadequada, causando alvoroço e sendo barulhentos. Eles também bateram várias vezes na porta de Joseph. Na noite do sequestro de Joseph, ele e seus homens estavam perto da casa, reunidos com um informante. Apesar disso, os investigadores nunca conseguiram provar o envolvimento de qualquer um dos homens no desaparecimento. Especula-se que o grupo queria assustar o homem de 45 anos, mas que as coisas saíram do controle. No entanto, nenhuma evidência conseguiu mostrar de uma forma ou de outra o que aconteceu com Joseph. Em 1991, Dufourge foi demitido do Direção Central de Informações Gerais quando atirou com raiva na porta de um informante, um homem gay e ilustrador, a quem ele já havia tentado encorajar a se juntar ao centro do Christ Libérateur. 7 anos depois, 2 administradores de polícia de alto escalão foram julgados por grampear o telefone de Joseph entre 12 e 30 de julho de 1990. Em 2007, seu caso foi oficialmente encerrado, com o assassinato de Joseph Doucet permanecendo sem solução. Magali Part. Magali Bertrand nasceu em 17 de janeiro de 1982, filha de Henrique Bertrand, um caminhoneiro, e Evelyn, uma mãe e dona de casa. Ela era a mais velha de 5 filhos e passou a infância na cidade de Loncronce. Seus pais se divorciaram em 1994, quando ela tinha 12 anos, após o que seu pai partiu para se estabelecer e se casar novamente na Suíça, embora ela mantivesse contato com ele e os dois fossem próximos. Abalada com a separação, Magali escolheu continuar morando com sua mãe na França. Em 12 de julho de 1998, aos 16 anos, ela conheceu Jeffrey Part, de 23 anos. Jeffrey cresceu em um lar abusivo. Seu pai, Patrick, era alcoólatra e Jeffrey passou parte de sua infância em lares adotivos. Como adulto, no entanto, ele perdoou e reparou seu relacionamento com seu pai. Quando ele conheceu Magali, ele havia recentemente passado alguns dias na prisão depois que sua ex-namorada o acusou de violência doméstica. A mãe de Magali, ao saber do passado de Jeffrey, expressou uma antipatia pelo jovem. Como resultado disso, mãe e filha se desentenderam e Magali se mudou para a casa do pai, onde começou a trabalhar como cuidadora em uma casa de repouso. No ano 2000, Magali, agora com 18 anos, casou-se com Geoffrey. O casal se mudou para a cidade de Ornex, onde Magali começou a trabalhar em uma loja de materiais de construção e seu marido conseguiu emprego como pintor e decorador.
Em 26 de março de 2001, Magali preparou o café da manhã para Jeffrey antes dele sair para trabalhar. Ele não deveria estar trabalhando naquele dia, mas por razões não claras, foi solicitado a ir ou escolheu ir. Enquanto comiam, Magali disse a ele que planejava levar o filhote de Rottweiler deles para caminhar até uma loja de conveniência e comprar cigarros. A viagem era de apenas 2,5 milhas para ir e voltar. Mas quando Jeffrey voltou para casa, do trabalho às 4h30, descobriu que nem sua esposa, nem o novo filhote estavam presentes. A cozinha estava bagunçada desde o café da manhã preparado por Magali. Isso era muito incomum, pois a jovem de 19 anos geralmente era organizada e limpava depois de si mesma. Preocupado, Geoffrey ligou para os pais de Magali, que não a tinham visto. Ele foi ao local de trabalho dela por volta das 5 da tarde e descobriu que ela não havia aparecido para o turno da tarde, nem ligado para avisar que estava doente. Geoffrey foi à delegacia denunciar o desaparecimento da esposa. Depois, ele voltou para casa e recrutou seu amigo, que tinha um veículo utilitário todo-terreno, para ajudá-lo a procurar por Magali. Eles encerraram a busca por volta das 5 da manhã, para poderem dormir um pouco. Mais tarde naquela manhã, por volta das 11 horas, um jovem que colhia cogumelos perto da fazenda de seu tio descobriu o corpo de uma mulher. Ela estava seminua e tinha sido queimada. O homem pensou que era um manequim descartado, mas ao se aproximar, percebeu que estava enganado. Ele correu para a fazenda do tio e chamaram as autoridades. Usando o relatório preenchido por Jeffrey e joias personalizadas, gravadas com os nomes do casal e a data do casamento, os investigadores identificaram o corpo como de Magali Part, de 19 anos. Próximo ao corpo, encontraram uma bituca de cigarro, uma faca cravada em uma árvore e uma embalagem de chocolate. A 300 metros, eles encontraram um galão cheio de gasolina. A bituca de cigarro foi analisada e foi revelado que era de uma marca marroquina, que era vendida exclusivamente na Suíça. Notavelmente, os detetives não encontraram nenhum vestígio do incêndio no local onde o corpo de Magali foi encontrado, sugerindo a eles que ela foi assassinada em outro lugar e seu corpo foi despejado na floresta posteriormente. A autópsia de Magali foi realizada em 28 de março, 2 dias após seu desaparecimento. Ela havia sido espancada, sofrendo 12 fraturas em todo o corpo. Ela havia sido queimada depois, e isso impediu o médico legista de determinar a hora exata da morte dela. Ademais, a causa da morte de Magali jamais foi divulgada publicamente. O legista também encontrou esperma no corpo da jovem de 19 anos, indicando que ela teve relações sexuais 48 horas antes de morrer. Contudo, não havia indícios de que ela havia sofrido agressão sexual. O legista detectou na corrente sanguínea dela um remédio prescrito para a ansiedade. Nem Jeffrey, nem a família de Magali sabiam que ela estava tomando tal medicamento, e os investigadores nunca conseguiram encontrar uma receita em seu nome. Uma análise mais aprofundada do toco de cigarro recuperado da cena mostrou que ele tinha o DNA de Magali, apesar do fato de que ela não fumava essa marca. Os detetives também determinaram que o cigarro havia sido jogado fora após a morte da jovem de 19 anos, tornando essa informação ainda mais bizarra. Isso também levou as autoridades a considerar a possibilidade de que a cena havia sido encenada. Os pertences de Magali não foram encontrados com seu corpo e nunca foram recuperados. O filhote de Rottweiler, no entanto, apareceu ileso e faminto em uma cidade chamada Coes, a 5,5 km de Ornix. Apesar de ter chovido entre os dias 26 e 28, o filhote estava seco e limpo. Ela também cheirava aos perfumes de Magali. Sua coleira estava faltando e nunca foi encontrada. Apesar do fato de que o filhote pode ter estado em contato com o perpetrador, ela não foi levada pela polícia para que pudesse ser verificada por evidências forenses e foi devolvida a Jeffrey. Investigando os últimos passos de Magali, as autoridades descobriram que no dia antes de sua morte,
a jovem de 19 anos e seu marido encontraram dois amigos. Um dos amigos revelou aos investigadores que Magali lhe disse que, para seu aniversário naquele ano, ela havia recebido lingerie do pai de Jeffrey, Patrick. Às 10 da noite, Magali verificou seu correio de voz e desligou o telefone. Às 2h05 da manhã daquele dia, o tio do homem que encontrou o corpo dela lembrou que seus cães estavam latindo persistentemente por um bom tempo, sugerindo que talvez eles tenham sentido a presença de alguém na floresta. Patrick, por sua vez, não parece ter nunca abordado o fato de que deu lingerie para sua nora. Jeffrey recusou-se a acreditar na alegação. Patrick afirmou que foi à casa do casal no dia 26, dia do desaparecimento de Magali, às 10 da manhã, para coletar correspondências, e que ela não estava lá. Não se sabe o motivo das correspondências de Patrick estarem na casa do casal. À 1 da tarde do dia 26, na cidade de Saint-Jean-et-Pouilly, alguém usou o cartão de crédito de Magali para tentar sacar cerca de 400 euros em um caixa eletrônico, mas não conseguiu, porque usou o PIN errado. No entanto, este indivíduo também tinha o cartão de crédito de Jeffrey e retirou 35 euros da sua conta. A pessoa desconhecida parecia saber o seu número de PIN. As circunstâncias exatas deste evento são incertas, pois não conseguimos encontrar informações que esclarecessem como o assassino obteve o cartão de crédito de Jeffrey e se ele havia notado que estava faltando ou não. 3 testemunhas também colocaram Magali nesta mesma cidade no dia de sua morte, entre 9h30 e 11 da manhã. Sua família não entende como ou por que ela estava aqui. Era uma distância muito longa para percorrer a pé, por cigarros, já que a jovem de 19 anos e seu marido não tinham um carro. As testemunhas oculares, no entanto, afirmaram que não podiam ter 100% de certeza de que a jovem que viram era Magali. Ao longo dos anos, o caso de Magali recebeu pouca atenção da mídia. A falta de progresso na investigação deixou sua família frustrada, e eles frequentemente expressaram sua angústia para a mídia. Como o assassinato ocorreu perto da fronteira com a Suíça, jornalistas na Suíça se interessaram pelo caso e começaram a falar sobre ele, eventualmente revelando várias falhas por parte da polícia. Eles relataram que amostras de DNA e imagens de marcas de pneus da cena foram perdidas e encontradas durante a investigação, e que a polícia acreditava tão fortemente em um ataque aleatório que não investigou completamente outras possibilidades. O ataque foi extremamente violento, sugerindo que alguém tinha muita raiva da jovem de 19 anos. No entanto, colegas, amigos e familiares não foram devidamente questionados e seus carros não foram examinados. A aplicação da lei também acreditava que as testemunhas viram Magali naquele dia em outra cidade e, como resultado, acreditavam fortemente que ela havia desaparecido naquele momento em que foi vista pela última vez, e eles, novamente, não investigaram outras teorias. O marido de Magali, Geoffrey, foi descartado como suspeito por causa de seu álibi, à prova de água e sua falta de acesso a um veículo. Em 2004, 3 anos após sua morte, descobriu-se que nos meses que antecederam o crime, a jovem de 19 anos havia se ausentado do trabalho em várias ocasiões, mas Jeffrey e outros membros da família não sabiam disso. 2 anos depois, Jeffrey e Patrick ficaram sob custódia policial durante interrogatório. Eles foram liberados por falta de evidências que os ligassem ao crime. Jeffrey supostamente afirmou que tem uma ideia de quem é o agressor, mas nunca o nomeou publicamente. O pai, questionado por incidentes com lingerie, afirmou estar em casa durante o desaparecimento de Magali. É desconhecido quão sólido é o seu álibi. Nos anos seguintes, as atualizações sobre o caso de Magali foram escassas e esporádicas. Em 2015, seu pai Eric arrecadou fundos para que a família pudesse contratar um investigador particular. A firma de investigação particular notou o que os jornalistas já haviam observado, que a polícia cometeu muitos erros na investigação original
e pode ter perdido informações cruciais como resultado. Em 2016, o corpo de Magali foi exumado para ser analisado mais a fundo, mas nada útil veio disso. Após a morte dela, o marido de Magali, Jeffrey, casou-se novamente e teve 4 filhos com sua nova esposa. Ele se enforcou em 15 de setembro de 2018. Até os pais de Magali estão incertos de como interpretar o suicídio dele, se foi por culpa ou pela dor de perder Magali. Sua nota de suicídio não mencionou sua falecida esposa, mas sua atual afirmou que o assassinato assombrou o casal durante todo o casamento. Em 2020, a bituca de cigarro encontrada na cena do crime foi reexaminada e revelou impressões digitais. No entanto, elas pertenciam a um desconhecido. Tanto Jeffrey quanto seu pai, Patrick, não correspondiam às impressões digitais. O caso continua sem solução. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias ideias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.